sinal que a tua chuva vai descer, a tua chuva vai descer, faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. A nossa adoração, o nosso louvor ao nosso bom Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É com esse objetivo, meus queridos, que nós estamos aqui já hoje adorando, confessando a esse Jesus, dizendo que Ele é realmente o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus das nossas vidas, e nós continuamos a nossa vida realmente felizes, alegres, porque Jesus é o Senhor que guia a cada um de nós, guia os nossos passos. Por isso nós só temos a engrandecer esse Deus. Vamos falar com Ele agora, orando, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Pai Santo, Deus de amor, Deus de misericórdia. Nesse momento, ó Pai, nós curvamos na Tua presença e pedimos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre todos nós. Clamamos, ó Deus, que o Senhor realmente derrame sobre nós essa noite as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, e que possamos, ó Pai, Te prestar esse culto de adoração e de louvor ao Senhor, com o objetivo, ó Pai, de engrandecer como o nosso único Deus vivo e verdadeiro. Nós Te agradecemos e pedimos a Tua bênção. É no nome dele, Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus queridos, o nosso boa noite a todos que estão conosco na nossa igreja.
aqueles que são de outras igrejas, mesmo presbiteriana ou de outras denominações, mas que estão nos acompanhando, que a graça desse Deus eterno possa abençoar a sua vida, que você seja uma pessoa hoje realmente abençoada por esse Deus vivo e verdadeiro. Aqueles que estão um pouco mais longe de nós, estão em outras cidades, são membros de nossa igreja ou membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que também nos acompanham. Nosso boa noite a todos os nossos amados irmãos e desejamos que a paz de Deus abençoe e encha o seu coração, realmente que essa noite seja uma noite de felicidade, de alegria e satisfação à sua vida. Queridos, como povo de Deus, nós realmente curvamos diante desse Deus, pedimos também perdão ao nosso Deus e clamamos a misericórdia de Deus. O Salmo 32, nos versículos hoje de 1 a 8, nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Queria destacar aqui para nós os versículos 7 e 8. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Esse é o nosso bom Deus. Realmente o salmista começa aqui fazendo a colocação de pedido de perdão de pecados. Nós falhamos diante do nosso Deus, nós pecamos e temos a oportunidade de pedir o perdão. E depois o próprio salmista, ele vai dizer, sendo assim, que recebendo esse perdão de Deus, todo homem piedoso te fará súplicas. Ou seja, todo homem piedoso vai chegar diante do Senhor, vai chegar a pedir perdão e pedir a tua graça, a tua misericórdia. E nesse versículo 7, o salmista realmente expressa quem é Deus. E ele diz: tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. E no 8, a voz profética do salmista responde: instruir-te-ei. Deus falando: e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos acompanha em todos os instantes da nossa vida. O Deus que nos cerca, nos abençoa, nos protege, nos guarda nas horas de nossas tribulações. O Deus que protege a cada um de nós. E o Deus que nos ensina, o Deus que nos dá conselho, o Deus que nos instrui. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. A esse Deus nós adoramos. Nós vamos orar agora nessa noite, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, clamar ao nosso Pai pedindo perdão dos nossos pecados e também vamos interceder por aqueles que precisam de nossas orações, Nós vimos aí que Deus fala que Ele vai nos cercar realmente nesses nossos momentos de tribulação. Todos nós temos vivido momentos difíceis. Os dias são maus, os dias são pesados, os dias têm trazido realmente dor a todos nós, mas esse é o momento de colocarmos agora a nossa vida diante desse Deus. Aqui alguns pedidos de orações.
E nós vamos orar por essas pessoas, né? Hoje nós temos um pedido de oração pela dona Alzira Honorato. A dona Alzira Honorato é a avó do nosso irmão Ricardo Manuel. Ela está com um pouco de Alzheimer, ela está internada e tem trazido, obviamente, não só um peso para a própria vida dela, como para toda a família que tem estendido as mãos para cuidar da dona Alzira. Então está aqui o pedido de oração feito pelo nosso irmão Ricardo. Ele pede que nós oremos realmente pela sua vozinha, oremos pela sua mãe e oremos por ele e, enfim, por todos os membros da família. Há um pedido também por Sandra. Esse pedido é um pedido que o nosso irmão William e a Ângela fizeram, né? Que nós oremos por ela. A Sandra está um pouco enferma e precisa de nossas orações, precisa da graça, da misericórdia do nosso bom Deus. Um pedido para o senhor Rui Gonçalves, também está enfermo, né? O pedido é para o senhor Rui Gonçalves, família, foi nosso irmão Vilela quem pediu, para que nós oremos realmente por essas vidas, clamemos ao nosso bom Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus cure se for essa a sua santa vontade. A Beth também aqui pede oração pela... pedido de oração pela Beth, a Lúcia Helena, nossa irmã Lúcia Helena, pediu oração pela Beth. A Beth parece que perdeu um filho, não sei as causas, não sei os motivos, mas aqui é um pedido de oração, que nós oremos para que Deus traga conforto por essas vidas. Marilza, um pedido da nossa irmã Andréia, pede que nós oremos por Marilza, vamos continuar orando pela Marilza, pedindo a misericórdia de Deus, né? A Márcia também, pedido da Andréia, que nós oremos pela Márcia, clamemos ao nosso bom Deus. Pastor Gilvânio está na região de Patrocínio, a Andréia está pedindo oração por ele, vamos clamar ao nosso bom Deus, pedir a misericórdia de Deus pela vida dele, está enfermo também, em tratamento médico e precisando das nossas orações. Mãe da Alessandra também é um pedido da Andréia, vamos continuar orando, né? Clamando ao nosso Deus por essas vidas. Também vamos continuar agradecendo a Deus pela recuperação de Dona Maria, parece que ela já está bem, então é motivo realmente de darmos graças ao nosso bom Deus. Outro pedido de oração, pelo nosso irmão Felipe que está pedindo, de agradecimento pela vida da nossa irmã Dona Neide. Dona Neide hoje completou mais um ano de vida, tem um churrascão lá, mas está guardado para fazer depois da pandemia, né? E vai ser para toda a igreja, né, Dona Neide? Deus abençoe a senhora aí, viu? O Felipe vai patrocinar o churrasco, tá? Brincadeira, meus queridos, mas nós agradecemos a Deus, né? E o Edson, também agradecimento, a Tayana está pedindo oração pelo Edson, nós vamos orar por esses pedidos hoje, né? Clamando ao nosso bom Deus. Pai querido, nesse momento, Senhor, nós pedimos agora a Tua graça, a Tua misericórdia mais uma vez sobre nós. Clamamos a Deus que o Senhor nos abençoe nessa noite, derrame sobre o Teu povo a Tua bênção, a Tua misericórdia. Que o Senhor ampare, ó Deus, a vida da Tua igreja. Que o Senhor ampare, ó Pai, os Teus filhos, os Teus servos. Que o Senhor derrame graça e misericórdia, ó Deus, sobre cada lar que está conosco nessa noite. Sobre cada família, ó Deus, que está participando desse culto. Que o Senhor derrame a Tua bondade, ó Deus, sobre a vida de cada um. E que o Senhor cuide, ó Pai, grandemente dessas vidas. Pai querido, agora de maneira especial, nós queremos interceder por essas vidas, Senhor, que chegam aqui pedindo as nossas orações. Ó Pai, nós queremos orar pela Dona Alzira. O Senhor conhece, ó Deus, a vida da Dona Alzira, sabe, ó Pai, das necessidades da Dona Alzira nesse momento. Sabe, ó Deus, quantas lutas, quantas dores ela está passando. Que o Senhor possa colocar Tuas mãos de misericórdia sobre a vida dela, Pai amado. Que o Senhor abençoe juntamente com ela toda a família. Abençoe, ó Pai, os seus filhos que estão cuidando, ó Pai, da vida dela. Derrame, ó Pai, a Tua bênção e a Tua misericórdia sobre aquela família, ó Deus, que hoje necessita de nossas orações. Pai querido, queremos pedir pela Sandra, clamar, ó Deus, que o Senhor estenda Tuas mãos de misericórdia sobre a vida dela, que o Senhor possa abençoá-la, ó Deus. E que o Senhor possa, ó Deus, abrir as portas para um tratamento. Ó Deus, onde ela possa fazer o seu tratamento e o Senhor possa abençoar esse tratamento, ó Deus, que ela vai fazer.
Pai querido, queremos clamar pelo seu Rui. Cuide, ó Pai, do seu Rui. Cuide, ó Pai, da sua família. Derrame a tua misericórdia sobre essa vida. Que Jesus Cristo seja realmente o Senhor daquela casa. Que eles possam entregar tudo em tuas mãos e confiar no Senhor. Queremos pedir, ó Deus, pela Beth, e, ó Deus, perdeu um filho. Que o Senhor coloque as tuas mãos de misericórdia, Jesus. Traga o conforto do céu sobre a vida delas. Pai, oramos pela Marilza, pela Márcia, Senhor, que o Senhor possa, Deus, satisfazer agora as necessidades dessas vidas. Senhor, cuide delas, ó Pai. Cuide, ó Deus, de saúde, ou daquilo que elas estão realmente necessitando. Pai, oramos pelo pastor Gilvânio. O Senhor sabe, ó Pai, da vida do teu servo, o Senhor o conhece, sabe, ó Deus, das dificuldades que ele tem passado, e agora, ó Deus, de maneira específica, pela sua saúde. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoá-la. Abra as portas, ó Deus, para a vida dele, que ele possa, ó Deus, também conseguir fazer o seu tratamento. Ó Deus, queremos pedir tua misericórdia pela mãe da Alessandra, Senhor, que o Senhor derrame a tua bênção, ó Pai, sobre a vida dela. Ó Deus, que o Senhor cure, ó Deus, segundo as suas necessidades, o Senhor possa, ó Pai, colocar suas mãos de bênção e de misericórdia. Pai, lembramos de Dona Maria, Senhor, que já temos orado por ela há algum tempo, ela já está se recuperando e por isso, ó Pai, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, pela vida da Dona Neide, por mais um ano de vida que o Senhor deu à tua serva. Que o Senhor possa, Deus, continuar abençoando a vida dela, a casa dela, o esposo, os filhos, os netos. Que o Senhor derrame a tua bênção, ó Pai, sobre todos. E, ó Pai, de maneira específica, lembramos, ó Deus, do Edson, que também esteve internado e pela tua graça, pela tua misericórdia, está se recuperando bem, ó Pai, da Covid. Ó Deus, derrama a tua bênção sobre ele. Cuide dele, ó Pai. É o que nós pedimos, ó Pai, porque nós cremos no teu amor, na tua misericórdia, e nós te pedimos isso, ó Pai. É no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Deus abençoe a vida de cada um, de cada irmão e a família de cada um por quem nós oramos nesta noite. Que Deus possa realmente trazer cura a essas vidas. Vamos louvar a Deus juntos nesse momento, queridos. Engrandecemos ao nosso Deus com cântico. Peraí. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja
te adora. A tua igreja te adora. Meus irmãos, nós mais uma vez essa noite vamos estudar a palavra de Deus. E hoje eu queria convidar você para que abra a sua palavra lá em Jó, capítulo 42. O normal é a gente ler às vezes os versículos de 1 a 6. Hoje eu quero ler dos versículos de 7 ao 17 com os irmãos. E depois eu queria pedir que você não guardar a sua Bíblia, você manter a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto e possivelmente alguns outros versículos na palavra de Deus. Então, abra aí hoje em Jó 42, de 7 a 17. O texto está na tela. E diz o seguinte: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o Zuíta, o Zofar e o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram. Comeram com ele comeram com ele em sua casa e condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da segunda e da outra Késia, e da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Pai, nós pedimos que o Senhor realmente nos abençoe nessa noite, Pai, com a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que é rica, ó Deus, que possa nos abençoar nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa história será outra. A nossa história não vai continuar como está, pode realmente ter certeza disso. Em quase todas as devocionais que eu tenho enviado aos irmãos pelo WhatsApp, pelas manhãs, esses nossos videozinhos que eu gravo aí de 3, 4, 5, 6 minutos, né? Eu sempre trago uma palavra, ou no início ou no final, dizendo o seguinte: coragem, lute, não desanime, fé, vá em frente, Deus está realmente guiando os nossos passos. Eu não digo isso simplesmente para dizer aos irmãos,
essa realmente tem sido a minha expectativa. A expectativa de coragem, a expectativa de fé, realmente que Deus colocou no meu coração e que Deus tem realmente feito com que eu sinta realmente essa coragem para continuar esse ministério, falando com os irmãos, levando essa palavra ao coração dos irmãos. E essa tem realmente sido a minha expectativa, que você também seja uma pessoa de coragem, seja uma pessoa de luta, de fé, uma pessoa que não desanima diante das circunstâncias. A pior coisa que pode acontecer a nós, os seres humanos, meus queridos, é quando nós perdemos a nossa esperança, perdemos a fé, perdemos a coragem, né? Quando nós entregamos os pontos, quando nós desistimos realmente das nossas próprias vidas, desistimos de lutar realmente por aquilo que são projetos, muitas vezes, de vida que nós criamos para nós. E Jó, nós sabemos de tudo que ele viveu, nós conhecemos toda a história de Jó, sabemos desde o início do homem íntegro, temente a Deus, um homem reto, mas que agora ele vem e sofre uma avalanche de dificuldades, de muitas coisas que caem sobre a sua vida. E quando chega lá no fim do livro, era quase que assim, normal até entender que ele era um homem candidato realmente a desistir de todas as coisas. Mas pelo contrário, o que nós vamos encontrar agora é que ele realmente torna-se um homem e tem uma coragem realmente de chegar diante de Deus e dizer as palavras que nós vamos ler daqui a pouco nos livros, né? Como ele vai começar esse capítulo 42. Afinal de contas, Jó perdeu todas as coisas, vamos pensar assim, começou perdendo família, bens, perdeu amigos, respeito da própria esposa e perdeu a sua saúde. A sua vida estava totalmente destruída, né? Jó se sentia uma pessoa realmente fragilizada diante da sociedade, diante dos homens e até mesmo diante de Deus, ele ia se sentindo realmente uma pessoa caída e derrotada, por que não dizer esse termo? Talvez a Covid tem trazido a nós essa tristeza. Tem muita gente hoje queixando, reclamando, lamentando de todas as coisas e achando que já é o fim de todas as coisas, que já chegou-se realmente ao ponto final de todas as coisas. É interessante que no domingo pela manhã, quando o nosso irmão presbítero Ricardo estava falando, ele falava justamente disso, jamais parar. Ainda que Jesus fosse voltar agora, daqui a 2 horas, por que eu não falar com vocês agora? Porque nós ainda não temos esse nosso momento. Por que você ainda não falar de Jesus a um dos seus familiares? Por que você ainda não orar com a pessoa que está ainda necessitando desse Cristo? Preste atenção, o ladrão estava na cruz, já prestes a morrer, sabia ele que morreria dentro em poucos minutos, em questão de horas, ele estaria morto e ele ainda vai a Jesus e Jesus o abençoa. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, desanimar diante da circunstância. Essa era a vida de Jó. Estava difícil, estava realmente pior do que a sua, tenho certeza, né? A dificuldade de Jó estava horrível. Imagine, o homem tinha tanta ferida no corpo que ele já não tinha nem unha mais para coçar as suas feridas. E o texto vai me dizer o seguinte, que ele catou um caco, né, um pedaço de argila, um barro, alguma coisa, para com aquilo ele coçar as suas feridas. Eram tantas e ele não tinha mais como coçar com as suas próprias mãos, porque nem unha, digamos assim, ele tinha mais. Apesar de toda essa dificuldade, apesar de toda essa luta de Jó, apesar de tudo isso, o versículo 10, 42:10, vai nos dizer o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó. Chegou um momento que Deus falou assim, chega, eu vou interferir, acabou, para, né?
cessou-se todas as coisas. Gente, a questão de cessar, ela vem de Deus por muitas coisas e todas as coisas. Eu vou jogar você direto para o Novo Testamento. Quando os discípulos estavam naquele apuro dentro daquele barco, as ondas eram altas, o mar era contrário, todas as coisas vinham contra eles naquele momento. E eles vão lá e acordam Jesus, falam, Senhor, o Senhor não importa, nós estamos passando por uma luta terrível aqui, que a primeira sensação que a gente tem é que Deus não está mais importando com a gente, que Deus não está mais dando atenção para a gente e que nós estamos sozinhos na batalha e no sofrimento. Jesus levanta dali, né, e Jesus realmente olha para eles e fala, Senhor, mas vocês são de pequena fé. Talvez alguém olhe para o Senhor, mas o Senhor não está vendo a luta nossa aqui, está feia a coisa. E Jesus vai, chega à polpa do barco, olha para o mar, olha para o vento e diz, quieta, sossega, cessa. Tá bom, chega. A intervenção de Deus chegou. Na vida de Jó foi a mesma coisa. Deus mudou, né? Essa é uma afirmação, meus irmãos, interessante que vem da graça da misericórdia de Deus. Não importa qual seja hoje o estado, a precariedade, a situação que nós estamos vivendo, Deus pode mudar a história, Deus pode mudar todas as coisas, né? E interessante é que Jó, mesmo ele passando por todas as suas enfermidades, por todas as suas lutas, porque quando a gente fala da enfermidade de Jó, a gente pensa só na saúde física de Jó, mas Jó tinha agora já um problema de saúde mental também, né? E ele pensava assim, meu Deus, como vai ser? Agora até minha esposa revoltou-se contra mim, revoltou contra o Senhor. Os meus amigos agora levantam a voz para me acusar e dizer, Jó, você está assim porque você pecou, você errou, você bagunçou as coisas, rapaz. Então a situação de Jó não era boa. Jó pensava também agora na situação financeira dele. Foi, como é que vai ser? Eu vou morrer, quem vai me enterrar? Quem vai pagar minha sepultura? Como serão as coisas, né? Mas mesmo assim, ele pensava em Deus e ele fala, vai ser, como é que Deus me deixa assim? Como Deus me deixa nessa situação? Mas ele não perdeu a sua fé, embora em muitos momentos ele vai criticar a soberania desse Deus. Se você ainda não leu o livro inteiro de Jó, leia. Se você já leu, leia de novo, né? Esse é um bom período para ler Jó, que nós estamos vivendo, né? E embora ele esteja passando por todas aquelas dificuldades, mas ele ainda tem uma palavra de expressão. Ele ainda cria. Capítulo 19, versículo 25, ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará da terra. No fundo, ele sabia que a sua história não acabaria daquela forma que ele estava vivendo, né? Ele pudesse até pensar realmente em algum momento em pôr fim na sua própria vida, acabar, culpar a sociedade, culpar alguém, culpar Deus. Nós temos essa mania muitas vezes, botar a culpa em todas as coisas, né? Culpar tudo. Ele poderia ter feito, não. Ele falou assim, não, Deus vive. É minha pergunta, diante dessa luta, diante de tudo que nós estamos vivendo, tá difícil, né? Essa semana eu vi um desânimo, não sei quantos puderam acompanhar a entrevista do prefeito, né, de Campinas, e ele chegou e ele foi fazer aquela abertura, como ele faz toda semana, mas ele já chegou com o rosto bem abatido, para quem já tem visto em outras oportunidades e pôde ver essa semana, e ele chegou bem abatido e falou assim, não era para ser assim, mas não vai ter jeito, né? Vamos ter que continuar na fase vermelha, sabe, morreram 26 pessoas e é muito alto o número, então, sabe, e eu fui vendo assim daquele homem, ele ia falando e lá na frente ele criou um certo ânimo e falou assim, mas na verdade os que morreram era assim, fulano, um senhor, uma senhora de 90 anos, outro de 91, outro de 80, aí caiu para 60 e qualquer coisa, tal. Aí depois falou assim, morreu um de 30 e poucos, um de 40 e poucos, e ficou bem de cabeça baixa.
e falou, nós vamos continuar no estado que estamos, vamos ficar no vermelho, né? Isso é aquelas cores, aqueles negócios, tá para mudar, aí que vocês sabem muito bem, estão acompanhando melhor do que eu. Mas, interessante, ele perdeu o ânimo. Depois ele recobrou o ânimo, depois ele se abateu novamente. O que isso tem a ver? Tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora. Você também tem pensado em desistir? Você também tem pensado em abandonar tudo? A pandemia tem tirado a sua alegria, a sua satisfação? Ou anda aí desanimado, achando que é o fim de todas as coisas? Deixa eu falar com você. Mudanças vão ocorrer, porque Deus tem o controle da história. O controle da história não está na mão de um vírus. O controle da história não está nas mãos de um cientista. O controle da história está nas mãos de um Deus soberano, Criador do céu e da terra. Esse controla todas as coisas. Capítulo 42 de Jó, até agora eu estava tentando introduzir alguma coisa e agora eu vou falar o capítulo 42. Né? Há uma mudança na visão, na perspectiva de Jó em relação a Deus. Preste atenção. Em relação a Deus. As coisas que estavam acontecendo levaram Jó a pensar realmente que Deus era soberano. Claro, não tem como. Um homem que é íntegro, que é temente a Deus, ele sabe da soberania desse Deus. Mas ele chegou a pensar que ele também podia algumas coisas. Ele chegou a pensar, se você ler Jó realmente com muita atenção, você vai encontrar esse pensamento no livro. Você vai entender que Jó tem certos momentos que ele tende a discutir com Deus. Há certos momentos que ele tende a argumentar com Deus. Ele tende a querer realmente colocar Deus, né, diante daquelas circunstâncias. Mas agora, nesse capítulo 42, ele começa realmente a ter uma visão de quem é realmente esse Deus. E ele tem uma nova visão, uma nova forma de enxergar quem é realmente Deus. Os fatos, as condições humanas na vida de Jó ainda continuavam as mesmas, né? Deus ainda não havia mudado realmente a vida de Jó. Jó estava ainda falido, Jó ainda estava doente, Jó ainda tinha os seus amigos que o acusavam, né? Estavam todos diante dele e Jó realmente estava ali tudo, mas tudo estava igual. Tudo estava igual. Mas ele tem agora uma nova visão de Deus. Nasce naquele coração algo que eu vou chamar aqui de quebrantamento. Jó começa, olha, mas pastor, Jó já era um homem íntegro, temente a Deus, Jó já era um crente, pastor. Mas foi necessário, naquele coração, o próprio Deus é quem planta na vida da gente, é Deus que plantou na vida de Jó um quebrantamento. E ele inicia o capítulo 42, né? Ele vai iniciar mostrando esse quebrantamento diante de Deus. Antes ele estava questionando a Deus, ele estava argumentando com Deus, mas agora ele começa realmente com um reconhecimento. Ele diz, eu sei que tudo podes. Reconheceu quem era Deus. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele começa agora quebrantando a sua vida diante de Deus, né? Ele reconhece quem realmente é esse Deus. Ele reconhece que Deus realmente é poderoso, que Deus é de fato Deus soberano, e ele agora não reconhece o soberano e acha que deve discutir com o soberano. Pelo contrário, ele adora esse Deus soberano, apesar de todas as suas lutas, todas as suas batalhas internas de alma, de vida, realmente de mente, de socorro. Sabe, aquela angústia que vinha sobre a sua vida, ele para e reconhece, eu sei que tudo podes.
a tudo em tuas mãos. Não adianta argumento. Não adianta discutir. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 9, ele fala o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com teu Deus? Quantas vezes você discutiu com Deus? Quantas vezes por causa dessas lutas que nós estamos vivendo? Quantas vezes por causa de lutas da sua família? Quantas vezes na sua dificuldade dentro de casa, você, em vez de reconhecer quem é Deus, pelo contrário, nós levantamos a nossa voz para argumentar com o nosso Deus. Ai, Deus, mas o que está acontecendo? Ai, Deus, mas o que é isso? Oh, Deus, por que o Senhor não me guardou? Oh, Deus, por que o Senhor não me livrou? Sabe, nós queremos muitas vezes argumentar. E Jó, ele louva a Deus por ver a sua glória e a sua majestade. Então ele diz: eu sei que tudo podes. Jó não tinha ainda a sua situação externa, exterior, mudada. Tudo estava como antes. Nada tinha acontecido ainda na vida dele, mas Deus havia mudado o seu coração, Deus havia mudado a sua atitude, Deus havia mudado a sua mente, a sua maneira de ver, de enxergar e de pensar. E dele então deixa de questionar a Deus e ele passa a louvar a Deus. Meu irmão, o que nós temos feito? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido realmente a razão de darmos graças a Deus? Será que nós temos dado realmente graças ao nosso bom Deus? Ou será que nós temos apenas questionado o nosso Deus? Interessante. E ele admite diante de Deus, né? Agora ele toma uma atitude totalmente diferente de antes. E passa a ter uma atitude agora de um servo de Deus, daquilo que Deus espera dos seus filhos, daquilo que Deus espera da minha vida, da sua vida, daquilo que Deus realmente espera de nós, né? Atitudes realmente de servo, e Jó toma essa atitude. Primeira coisa, ele admite diante de Deus a sua arrogância. Ele admite que ele era uma pessoa arrogante. Que ele também pensava que era uma pessoa simples, ele pensava que era uma pessoa humilde, ele pensava que era uma pessoa santa diante de Deus, mas agora ele admite. Presta atenção, capítulo 42, versículo 3, eu sempre gosto de trabalhar o texto, tá? E o texto é que tem que falar com você e comigo, não sou eu que tenho que estar, eu apenas estou aqui para mostrar o texto. Quem é aquele, como disseste? Presta atenção. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó percebe como ele tinha sido um louco ao achar que sabia mais que Deus e que Deus não era justo. Eu sou bom, eu faço oração, eu faço tudo e o Senhor não está sendo justo comigo, sabe? Ele admite diante de Deus que ele errou. Não era aqueles pecados que os seus amigos estavam apontando. Muitas vezes, ao apontarmos pecados, que é muito fácil apontar, principalmente se for na vida do meu irmão, do meu próximo, é muito fácil, né, tacar o dedo na ferida e cutucar. Mas, sabe, nós apontamos o pecado, na maioria das vezes, por via de regra. E o pecado, muitas vezes cometido, ele é a quebra de princípios, né? Aqueles homens, aqueles amigos de Jó, quem sabe, eles apontavam realmente os pecados. Você está vivendo dessa forma porque você pecou. E quem sabe disseram um monte de coisa para Jó. Olha, quem sabe falaram um monte de besteira na vida de Jó, porque é assim que as pessoas fazem com a gente. Quando eles querem te acusar, chega e fala um monte de coisa, e você fica lá assim, nossa, meu Deus, eu fiz isso mesmo, será? Nossa, agora? Mas não era dessa forma que Deus estava enxergando, né? Jó agora entende, olha, não é aquele pecado que eles apontaram, mas há um outro.
falta realmente na minha vida essa humildade. Eu fui arrogante com Deus. Eu fui realmente arrogante diante de Deus, né? Ele admite, não é ninguém aqui que está falando, não é mais os amigos, não é mais ninguém. Ele chega e fala, né? A sua arrogância, a ignorância, por que não dizer, é admitida quando ele vê a sua limitação diante desse Deus grandioso, maravilhoso. Quando entendemos quão grande é o nosso Deus, quando entendemos quão pequenos somos nós vamos perceber que nós falamos demais, falamos besteira, até mesmo nas nossas orações. Nós deixamos de exaltar o nosso Deus, muitas vezes pela nossa própria arrogância, né? Mas interessante, ele admite mais algumas coisas. Presta atenção, atitude de servo. É isso agora, né? A nossa história pode mudar. A história vai ser mudada, porque a de Jó foi, quando essas coisas estiverem acontecendo. E ele admite que, na verdade, ele não conhecia Deus. Que é isso, pastor? Você está ficando doido? Olha o versículo 5 com atenção. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Eu ouvia, sabia, porque eu ouvia, mas agora eu tenho uma experiência com o Senhor. Agora eu tenho uma vida com o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, tem sido essa muitas vezes a nossa realidade? Sabemos da história de outros, sabemos das vitórias de outros, sabemos da graça que outro alcançou diante de Deus e falando, nossa, fulano é mais crente. Não, na verdade, fulano não é mais crente que você. O que é que o outro fulano, ele vive alguma experiência com Deus? E a minha pergunta é, você tem realmente alguma experiência com Jesus? No que nós temos baseada a nossa experiência? Vamos a alguns exemplos bíblicos. Algumas pessoas têm coragem de experimentar, outros não têm a coragem de experimentar. Jó agora, depois de passar por tudo aquilo, ele falou assim, sabe que passei tudo isso? Foi bom ter passado por tudo isso, sabe por quê? Eu aprendi a ter uma experiência com Deus. Eu vivi a morte, mas agora estou vivo, porque Deus me tirou dali. Alguma coisa que tem acontecido em nossos dias, eu acho interessante, e a Ângela faz uma crítica, não que eu concorde com o que está acontecendo, e ela está em razão de fazer a crítica, é quando a pessoa vai saindo do hospital, né? Ela crata um praquinho, tá certo que eu acho que o próprio pessoal da saúde faz aquilo, dá para ela lá e na praquinha está escrito assim, eu venci a Covid. Venceu mesmo? Não foi Deus que tirou você dali, não? Pelo que nós sabemos aí daqueles que são entubados, a circunstância que vive, e o cara sai lá com a praquinha, eu venci a Covid. Como? Se tivesse escrito assim, Deus me deu a vitória sobre a Covid, eu ia bater palma. Eu vi só uma atitude bonita. Teve um, quando saiu, ele ajoelhou, orou a Deus, agradeceu a Deus, e depois fiaram aquela praquinha na mão dele, aí ele levantou. Mas Deus é que dá a vitória, né? Então, interessante que alguns experimentam, outros não têm nem coragem. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os irmãos lembram, jogado na fornalha de fogo. Fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos aos teus deuses. Se Jesus quiser livrar, ele livra. Se não quiser, nós vamos continuar adorando ele do mesmo jeito. Sabe, isso é ter uma experiência com Deus, é o vivenciar Deus, apesar de, né? É óbvio que eu tenho sonhos, é óbvio que eu também quero as coisas para minha vida, é óbvio que eu quero sair do outro lado, né? Passar a pandemia, receber essa vacina, sair correndo de novo pela rua, abraçar você, meu irmão, sabe, dar um abraço gostoso na sua vida, ir na sua casa comer um churrasquinho lá com você, meu querido. Pode vir na minha também, não tem problema não, tá? Tudo isso eu quero também, você quer também, mas isso só vai acontecer se Deus quiser, tá? E é isso realmente que é viver com Deus. Os nossos olhos, a minha vida, a minha fé,
A minha mente necessita vivenciar a graça de Deus. Assim aconteceu com Jó. Assim pode acontecer conosco. Enquanto nós estivermos aqui pensando que nós vamos passar por tudo isso, porque nós estamos ficando fechadinhos dentro de casa. Estou fechado, sabe? Não sai nem na janela. A minha irmã lá em Guaxupé, tadinha, falou assim, olha, sabe o que eu estou fazendo? Eu ponho até um pano debaixo da porta para não entrar o vento aqui, que eu sei lá se o vento vai trazer a Covid para mim, né? Queridos, só a graça de Deus. Era isso que Jó estava falando agora. Era isso que ele trazia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu sei que o Senhor é quem controla todas as coisas. Deus torna-se real na vida desse homem. Deus pode tornar real na minha vida. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei realmente quem é o Senhor. Jó entende por completo os seus fracassos. Ele sabe quem é ele sabe da sua fragilidade, ele sabe da sua pobreza física, mental, espiritual, como ele era fraco diante de Deus. Ele reconhece essas coisas quando ele usa a expressão, versículo 6, ele diz assim, por isso me abandono e me arrependo no pó e na cinza. A situação realmente estava difícil. Mas agora a situação mudou o coração de Jó. Ele estava realmente passando ainda por tudo aquilo que ele estava passando. Mas ele tinha a convicção de uma coisa, que ele não era nada diante de Deus. As coisas aconteciam porque Deus estava suportando a sua vida. Sabe, meus irmãos, quando nós oramos, pedimos para Deus, e nós pedimos para Deus mudar, né? Senhor, muda! Senhor, leva esse vírus embora! Senhor, faz isso! Gente, não é errado. Sabe, isso é errado, pastor? Não. Não é errado. Mas preste atenção. O vírus está aí. E Deus vai mudar o meu coração para ver essa circunstância. O Deus vai mudar a minha vida para que eu possa ver a graça dele agir na minha vida. Ele é Deus. Ele é Senhor, sabe? É dele que nós vamos experimentar. Jó fala assim, olha, como eu sou realmente um fracassado. E por isso, ele usa para ele a expressão, me abomino. Me abomino. Como eu era ignorante. Me abomino. Mas não adianta você se abominar e ficar quieto, né? E me arrependo. No pó e na cinza, ou seja, a expressão de humilhar diante de Deus, né? Jó deixa de ficar admirado com ele mesmo, deixa de ficar pensando na sua própria saúde e fala, não, comigo não, isso é uma gripezinha, comigo não, isso é uma gripezinha, isso aí, é só para doente, só para mole, só para velho. E de repente, meu amigo, a paulada desce no meio da cabeça, você não sai nem na porta do teu gabinete. Ok? Vocês entenderam, né? Então vou ficar quieto. Cheguei, parei. Não preciso ir para frente, né? Presta atenção, Jó calou. Falou, me arrependo, me abomino na cinza e no pó. Ele deixa de pensar que ele tem direitos. E deixa de pensar que ele pode. E ele percebe que ele é pequeno diante daquilo. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude? Reconhecimento de pecador, de dependência da graça, de dependência de Deus. Mas podemos entender que Deus realmente vai mudar a vida daquele homem. Deus muda aquela história. Porque aquele homem reconhece as coisas diante de Deus. Deus não aceitou o equívoco dos amigos de Jó. Aqueles amigos de Jó também falaram até contra Deus, usando as palavras deles. E Deus falou assim, eu
não quero que vocês, os amigos de Jó, que vocês orem. Mas Jó vai orar. E Deus então pede para que eles, os amigos, façam um sacrifício. E nesse sacrifício, eles vão até Jó. E quando eles chegam a Jó, pede para que Jó ore. Agora, aí se você voltar lá no 10, versículo 10, 42, 10, diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Olha aí. Deus falou assim para os amigos: vocês preparem o holocausto e vão até Jó. E Jó vai interceder por vocês. Foram. E quando eles chegaram lá, né, chegaram ali, e Deus falou para Jó: agora você ora por eles. Imagina se Deus mandar Jó orar. Rapaz, espera aí, esses caras me acusaram, Senhor. Senhor, esses caras falaram que eu fiz isso. Senhor, esses caras falaram do meu pecado. Levantaram peso sobre a minha vida. Esses caras, Senhor... Deus falou assim: ora por eles. E Jó orou. Enquanto Jó orava, Deus mudou a sorte. É interessante esse versículo 10, né? Enquanto este orava pelos seus amigos, mudou o Senhor a sorte de Jó. Opa! Jó não estava nem intercedendo por ele mais. Ele estava, não sei, talvez até meio descontrolado diante daquilo, olhando para os amigos dele, e lembrando de algumas coisas que falaram, porque as coisas boas a gente não lembra na hora da dor, né? E só lembra o que os outros fez para a gente errado. Ele olhou e falou assim: Senhor, que o Senhor abençoe então o Elifaz. O Senhor abençoe, o Senhor abençoe. Enquanto ele foi orando, Deus foi mudando a sua sorte. Jó era doente, Jó estava frágil, né? E Deus pede para ele orar, mas não era para os outros orar por Jó? Não. Deus mandou ele orar. A história de Jó muda. Preste atenção nessa expressão aqui, isso não é meu, tá? De algum comentarista. A história de Jó muda quando Deus quer, como ele quer e no que Deus quer. A história muda quando Deus quer. Ponto. Vamos pensar assim. A história vai mudar quando Deus quiser. Tá? Como ele quer. Da maneira que ele, Deus, quer. Tá? E no que Deus quer mudar. Como ele quiser. Ele é Deus. O que você quer? Deus tinha plano para a vida de Jó. E cumpriu cabalmente esse projeto na sua vida. Meus irmãos, muitos dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, muitas das nossas lutas, é óbvio que tem a permissão de Deus. A vida de Jó parecia ter chegado ao fim, mas para o Senhor, a vida de Jó estava cheia, era de possibilidades que Deus estava armando na vida dele. Preste atenção, depois disso, versículos 16 e 17, eu estou correndo um pouco aqui, tá? Depois disso, viveu Jó 140 anos. Ué, mas o homem não ia morrer? O homem já não estava com o pé na cova? Se fosse hoje, já não tinham pego uma máquina, aí aberto uma sepultura, feito um mausoléu para colocar o homem lá dentro? Depois disso, viveu 140 anos. Que coisa. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Chegou um ponto, Jó falou assim: agora, Senhor, nossa, tem dia demais na minha vida, chega. Não aguento mais. Você seria capaz de dizer isso para Deus? Deixa quieto, né? Vamos viver mais 140 anos aí. Deus tem, meus irmãos. Fica tranquilo, não desespera não. Eu não vou espichar muito, porque hoje é quinta-feira.
E quinta-feira, amanhã é sexta, você ainda vai ter que trabalhar, tá? Você ainda vai jantar um pouco e vai trabalhar. Mas interessante, meus queridos, Deus pode mudar qualquer pessoa. Deus pode. Deus mudou o apóstolo Paulo. Um perseguidor do povo dele, de Deus. A pessoa, um fariseu realmente queria matar todo mundo em nome da lei. E agora Deus muda aquela vida. Deus pode mudar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Pode ser o arrogante, pode ser realmente o desequilibrado, pode ser quem for. Deus tem esse poder e ele muda. Ele tem todo o poder de mudar a história que nós estamos vivendo. A história estava vindo tão bem, não estava? Crescimento aqui, e PIB de tanto, lá na China está crescendo e tanto, lá nos Estados Unidos, que é povo, nossa, quem aguenta esse povo? Israel está indo, vai, povo rico, sei o que, tal. De repente Deus mudou toda a história do povo. Todo o povo, todo mundo, toda a terra está experimentando essa dor. Deus mudou a história. E Deus pode mudar de novo a história. Mas vou começar a falar de coisa pequena, né? Não vamos falar de mundo, não. Deus pode mudar você. Deus pode mudar eu, minha vida. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar os seus filhos. Deus pode mudar a sua saúde, que muitas vezes já está realmente desesperançada. Não tem mais recurso, não. Sei que vai que toma, qual remédio que eu vou beber? Deus pode mudar. Deus tem poder para mudar essa pandemia. Está nas mãos de Deus, está na mão de capeta, não está na mão de ninguém. É Deus que pode mudar. A vida de Jó nos mostra como as coisas pode dar uma reviravolta de uma hora para outra. Deus tem poder para tirar gente realmente do buraco, do fracasso e trazer para a sua graça. Será que você lembra um pouquinho da história de Noemi? Ela sai ainda ditosa da sua terra, vai para uma terra diferente. Ali ela perde o marido, seus filhos casam, morrem, ela fica apenas com 2 noras, uma abandona, a outra vem com ela, e ela volta para sua terra derrotada, acabada, destruída, pensando, tem jeito para mim não. E troque meu nome, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, ou seja, que eu sou uma pessoa amarga. E quem diria que dali a pouco ela pega nos braços aquele que seria o precursor de Jesus Cristo. Seria Davi, da raiz da vida, seria Jesus. Curtando a história, né? Deus tornou vitoriosa. Por mais que o momento possa parecer de fracasso para a terra, para nós, há um Deus controlando todas as coisas. Há um Deus controlando a história. Jesus é o Senhor da história. E Ele veio para esse mundo, viveu a pior de todas as dores, né? Deus o fez enfermar. Isaías vai nos dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o próprio Jesus, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe, Jesus veio para nos dar vida, e vida eterna, é abundante, vida com Ele, felicidade, sabe, porque Ele é Deus, Ele entregou por mim e por você. O meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite eu queria que você curvasse diante desse Deus. Fazer como Jó, arrependa, não precisa jogar cinza nem pano de saco sobre a sua cabeça, mas precisa derramar o seu coração. Joel fala assim, realmente não rasgue as vossas vestes, mas rasgue o vosso coração.
Esse é o momento de rasgar a nossa alma diante desse Deus. Abrir a nossa alma diante do Senhor. Mas, pastor, é pecado pedir para Deus? Não, meu irmão, eu disse isso no meio do sermão, estou repetindo agora. Não é pecado, mas nós temos que ter a convicção que a história acontece pela graça, pela misericórdia do nosso bom Deus. Então, reconheça Deus da sua vida, humilhe diante desse Deus, reconheça quem Ele é, reconheça a minha, a sua pequenez diante dEle. Curvemos diante de Deus, fale com Deus agora, só você e Ele, em oração nesse momento. Ó Pai, nós pedimos perdão a Deus, pedimos a Deus que o Senhor lave a nossa vida, purifique, e que o Senhor, Pai, nos dê a certeza e a confiança que podemos descansar no Senhor. Ó Deus, que o Senhor está controlando todas as coisas. O Senhor está controlando esse mundo, ó Pai. Está tudo em Tuas mãos. E por isso, meu Pai, eu entrego tudo em Tuas mãos, a minha vida e a vida do Teu povo. E nós confiamos que o Senhor pode fazer. Então, Deus, faz conforme a Tua vontade, como o Senhor quer. Mas, ó Deus, leva-nos, ó Pai, leva-nos, ó Deus, a curvar diante do Senhor. É o que pedimos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as ternas misericórdias, as consolações do Espírito Santo, repouse com você e com a sua casa e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão. Lembrando você que domingo, no período da escola dominical, nós celebraremos a ceia do Senhor. Prepare para participar conosco, tá bom? Deus abençoe, tenha uma boa noite, um abração, um beijo para você. Fique com Deus, até mais. Tchau, querido.